Amor de Redenção. Você já ouviu falar sobre esse livro ou quer saber um pouquinho mais? Então fica aqui nesse vídeo. O livro Amor de Redenção é considerado até por muitos um clássico. É um livro bastante conhecido e comentado e trata-se, de uma ficção cristã. Bom, eu tinha altas expectativas antes de ler esse livro, eu recebi muitos comentários positivos, então eu já fui ler esse livro com determinadas expectativas. Bom, um pouquinho sobre o contexto do livro, O livro vai contar a história de Angel e vai alternar entre passado e o presente da sua vida. Atualmente, ela trabalha como prostituta, E isso era algo muito comum naquela época, porque as mulheres não tinham muitas condições de trabalho, elas não tinham muitas oportunidades para sobreviver. Então, muitas acabavam seguindo esse ramo, digamos assim. E o livro nos faz entender como que ela chegou até esse ponto. Então, a gente vai revisitar o passado de Angel. Ela foi criada apenas pela sua mãe. E o pai dela, quando foi visitá-la, uma vez tratou ela de uma forma super rude, bem como a sua mãe, e ela viu isso. Isso já gerou um sentimento muito ruim dentro dela. Então, ela se sentia culpada. Por quê? O pai dela era casado, na verdade, com uma outra mulher. Então, ele teve uma relação extraconjugal com a mãe de Angel. Então, ela se sentia culpada e falou que talvez seria melhor ela morrer do que atrapalhar, a vida, o romance que a mãe dela queria ter com o pai. A mãe dela, então, foge, porque o pai não queria mais pagar as dívidas e tudo mais. Então, ela foge, tenta vender algumas joias, só que ela não consegue joias de muito valor. Então, a mãe de Angel acaba seguindo essa área, essa questão aí da prostituição. Com isso, a Angel acaba ficando ali também naquele meio. Então, o que a mãe dela consegue para que elas duas consigam sobreviver. Depois de um tempo, a sua mãe fica doente e morre. Então, isso gera um outro impacto muito grande, muito forte na vida de Angel, que é apenas uma criança. Com isso, um tio dela, vai ficar responsável ali por cuidar dela, por um pedido da mãe. E ele vai ficar um pouco sem saber o que fazer com ela, porque ele não sabe cuidar de uma criança e tudo mais. Então, ele consegue um homem que supostamente queria adotar a Angel, e cuidar dela. Era um homem que tinha boas condições financeiras, então o tio dela vê isso como algo muito positivo. Arruma a Angel, pede para deixá-la, bem arrumada e leva ela até esse homem. O interessante é que quando ele chega lá, uma mulher avisa ele para ele voltar e não deixar a menina lá. Só que ele recusa completamente essa ideia e segue em frente com o seu objetivo. Então ele leva a Angel até lá e esse homem acaba matando o tio dela e fica com a Angel. Só que ele tinha, na verdade, segundas intenções. Ele buscava meninas já desde novas para inserir elas já nesse meio também da prostituição. Então Angel, por esse motivo, acaba seguindo essa questão, porque desde criança ela já foi colocada nesse meio, E o homem pegava diversas crianças e tinha outras mulheres adultas também. Então o livro vai mostrar, ela trabalhando nessa questão. E aí depois a gente tem um outro personagem muito importante, que é o Michael Hosea, O seu nome tem relação com um livro que inspirou essa história, que é o livro de Oséias, da Bíblia. Então, se você ler um pouquinho mais, você vai conseguir entender algumas relações. Ele era um fazendeiro, um homem cristão, um homem devoto. E Deus fala com ele que ele deveria se casar com ela. Quando ele a vê, ele tem um amor à primeira vista e sente Deus falando com ele que ele deveria se casar com ela. Algo que seria muito estranho, já que ela era uma prostituta. Um homem cristão se desejar casar com uma prostituta. Algo que não faz muito sentido, Mas é uma história, um romance inspirado nesse livro, como eu falei. Então, ele vai até Angel, vai conversando com ela, mas ela é totalmente resistente. Ela não acredita em nenhum homem, ela não acredita no amor. Ela acha que ela nunca será capaz de encontrar. E ele tenta mostrar pra ela que ela é, sim, merecedora e digna de ser amada. Então, a história toda vai se passar nesse contexto dele tentando resgatar a Angel, dele tentando amá-la e ela rejeitando o seu amor. Então, esse vai ser todo o centro desse livro, dessa história. E eu confesso que eu tive algumas dificuldades durante a leitura desse livro. Algumas vezes
muito monótono. É um livro que realmente exige muita atenção, é um livro que não tem tantas ações, não tem tantos acontecimentos assim que te prendem, né? Então tem que ter um pouquinho de paciência, tive que ter um pouco de paciência durante a leitura desse livro, mas pra mim valeu a pena ter chegado até o final. Então, pra mim valeu muito a pena ter lido até o final. Eu consegui entender a mensagem que a autora quis transmitir dessa questão do amor, do perdão, de uma história sendo reconstruída. Então acho que vale muito a pena. É uma história emocionante, uma história que tem críticas sociais, e eu gosto muito de livros que têm essas críticas. Então, se você tem paciência, se você gosta de leituras um pouco mais lentas, gosta de romance, drama, eu acho que você vai conseguir se identificar. Lembrando também que esse livro ele tem a adaptação já, eu assisti, inclusive achei bastante fiel ao livro, achei que foi muito bem construído, né? Claro que não tem tantas riquezas de detalhes como no livro. No livro a gente consegue ver a questão na mente da Índia, o quanto ela vivia esses conflitos na sua mente de pensamentos, e isso foi uma questão bem aprofundada no livro, que inclusive eu gostei bastante. Então, foram as minhas primeiras impressões. Bom, gente, então é isso. Esse foi o primeiro vídeo do canal, né? A primeira resenha desse livro. Espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam.